Boa tarde a todos e a todas. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Meus irmãos, grande alegria estarmos aqui nesses dias. Gratos a Deus por esse congresso, pela ação missionária. Que Deus use mais esse momento para nos desafiar, nos encorajar, nos abençoar com sua riqueza de graça. Quero pedir para você abrir sua Bíblia no livro do profeta Jonas. Nós leremos uma porção no capítulo 4. Livro do profeta Jonas, capítulo 4. Com atenção, leremos a palavra do Senhor a partir do verso 1. Jonas, porém, ficou extremamente contrariado e furioso. Então orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu te disse quando ainda estava na minha terra? Por isso é que fugi depressa para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor, e que te arrependes do mal. Ó Senhor, agora tira-me a vida, pois para mim morrer é melhor que viver. O Senhor respondeu: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela. Ali armou uma tenda e sentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. O Senhor Deus fez crescer uma planta acima de Jonas, para que lhe fizesse sombra sobre a cabeça, a fim de livrá-lo do seu incômodo. Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao nascer do sol, Deus enviou uma lagarta, que atacou a planta, e ela secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento oriental quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, e com toda a sua alma, ele desmaiou e desejou morrer, dizendo: para mim, morrer é melhor que viver. Então Deus perguntou a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é justo que eu me ire a ponto de desejar a morte. O Senhor disse: tens compaixão da planta, que não cultivaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra noite morreu. E não teria eu compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil pessoas, que não sabe discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muito gado? Que Deus aplique sua palavra em nossos corações. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui na tua presença, e somos gratos pela riqueza desse amor que nos alcançou, nos tirando das trevas para o reino de luz. Mas também é verdade que, em contrapartida, muitos outros caminham presos debaixo do domínio do pecado, caminhando a passos largos para a condenação eterna. E só há uma maneira de que esse rumo seja alterado, essa trajetória seja mudada, pela pregação do Evangelho. E o Senhor comissionou pessoas fracas como Jonas e como nós que estamos aqui. E por isso nós clamamos que o Senhor nos conceda graça sobre graça, a fim de que possamos cumprir a missão que o Senhor nos confiou. Fala o coração de cada um aqui presente, segundo a tua bondade. Usa-nos para a tua glória. E em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, eu tentei conciliar o tema com a mensagem do profeta Jonas, o tema desse congresso.
de modo que o nosso tema é compaixão, a resposta de Deus às realidades que não podemos ignorar. Olhando para o livro do profeta de Jonas, a título de introdução, eu gostaria de destacar 3 verdades, que na realidade são 3 princípios que norteiam a obra missionária, não apenas aqui em Jonas, mas em toda a Bíblia. O primeiro deles é que missão é Deus dando-se a conhecer pela pregação bíblica. Quando Deus decidiu que se revelaria aos homens, Ele decidiu que o faria pela sua palavra. E é por isso que a fala de Deus aqui no capítulo 1, assim como no capítulo de número 3, depois de todos os episódios que envolvem Jonas, é uma só. Jonas, você vai se levantar e vai pregar a minha palavra para Nínive. Portanto, pregação bíblica é o meio que Deus determinou para alcançar pecadores. Afinal, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deus não conta com outro veículo senão a pregação da palavra. E ela dá-se através de gente como você, eu e Jonas. E é importante citar um exemplo do Novo Testamento. É o caso de Pedro, envolvendo Cornélio. Deus poderia ter salvado Cornélio de uma outra maneira se ele quisesse, mas ele propôs que seria pela pregação. Assim é que ele cria toda uma logística aparentemente trabalhosa, mas é o meio que Deus vai usar. Deus manda anjos na casa de Cornélio, não para pregar para Cornélio, mas para que Cornélio envie uma comitiva até Pedro. Enquanto isso, em tempo real, Deus está mudando o coração de Pedro, para que ele entenda que ele não pode continuar vendo como impuro aquilo que Deus purificou. Ou seja, ele precisa pregar não apenas para os judeus, mas também para os gentios. E depois dessa visão, Pedro foi convencido a ir até Cornélio e pregar. Diga-se, ele precisou entender que ele não era mais santo do que Deus. Ele não podia continuar tendo como imundo aquilo que Deus queria consagrar para si. E quando Pedro chegou ali e começou a pregar, ele não conseguiu terminar sua mensagem. Diga-se que a mensagem era totalmente cristocêntrica. E nem bem ele começou a pregar, o Espírito Santo já veio, confirmou, selou no coração daquelas pessoas a mensagem pregada, a mensagem do Evangelho, a mensagem que redime pecadores. A segunda verdade que fica claro aqui, como princípio missiológico no livro de Jonas, é que missão é uma intervenção soberana da graça de Deus. O livro de Jonas é o tempo todo Deus intervindo. Deus usa todos os meios que Ele quer e converge todos esses meios para que a obra missionária aconteça. Ele move os céus, a terra e o mar. Ele faz um missionário que não quer pregar, e Deus converte mesmo quando ele torce contra. Apesar desse povo ser o povo mais terrível da época, o mais corrupto, o mais idólatra, o mais feiticeiro, o mais cruel, Deus não depende dessas condições, porque tudo é resultado da sua intervenção soberana e da sua graça inefável, irresistível e absolutamente eficaz. A terceira grande verdade que nós encontramos é que missão é a compaixão de Deus prevalecendo sobre as paixões humanas. De um lado, nós encontramos as paixões de Jonas, preso por uma ideologia, pelo patriotismo, pelo nacionalismo, por uma visão humana pequena e extremamente geográfica. De um outro lado, uma nação presa pelas paixões do pecado, num grau de depravação quase que absoluto. Mas contra todas essas paixões, prevalece a compaixão de Deus. O livro de Jonas é a maior demonstração de que Deus, de fato, amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Afinal de contas, ninguém está sendo salvo aqui, senão em Cristo.
Porque Deus não justifica pecadores, Deus não perdoa pecadores, a menos que os seus pecados sejam castigados. E esses pecados permaneceram debaixo da paciência de Deus, até que na cruz Cristo os expiou e aplacou a ira de Deus. E, portanto, o sacrifício de Cristo é o único meio de salvação. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos para esse livro, eu penso que há 4 realidades aqui que nós não podemos ignorar. Primeiro é a realidade teológica. Segunda é a realidade da espiritualidade. Terceira é a realidade da missão. E quarta é a realidade de Deus. Se o tempo me for propício, irei a partir de agora tratar dessas 4 questões nos respectivos capítulos 1, 2, 3 e 4. Então, acompanhe comigo. Nós não podemos ignorar a realidade da nossa teologia. Essa é a primeira questão que eu encontro aqui no livro de Jonas, precisamente no capítulo 1. Há muita gente fazendo teologia no Brasil. E há gente fazendo boa teologia. Mas também há muita teologia que não serve para nada. Porque uma teologia que não serve à missão não é teologia. E o fato é que há teóricos da religião criticando a igreja, mas não faz nada pela noiva de Cristo. Esse tipo de teologia não muda a nossa história. Também há muita gente querendo fazer a obra de Deus, supostamente comissionado, mas que não tem uma mensagem. E não há nada mais trágico do que uma teologia que não produz missão. Mas também não há nada mais angustiante e irrelevante do que uma missão que não tem teologia. No caso de Jonas, ele tem uma boa teologia. A teologia dele é ortodoxa, é irretocável. Eu não diria que ele é um herege, nem diria que ele é um liberal. Ele é um bom teólogo. Os 2 elementos fundamentais da teologia, ele afirma aqui categoricamente. Ele afirma que Deus é o Deus da criação. E ele afirma que Deus é o Deus da redenção. Ele diz no capítulo 1 que Deus, o Deus dele, criou o céu, a terra e o mar. Portanto, ele está dizendo que Deus é maior do que todos os fenômenos da natureza, porque Deus controla todos esses fenômenos. Ele é o Deus da criação. Mas ele também está dizendo no capítulo 2 que a salvação pertence a Deus. Essas 2 verdades resumem muito bem a teologia de Jonas. Mas preste atenção, há outros elementos. Por exemplo, no capítulo 1, versos 1 e 2, assim como no capítulo 3, versos 1 e 2, o livro de Jonas nos mostra que Deus é imutável em seus propósitos. As circunstâncias não alteram o propósito de Deus. Quando nós olhamos para a questão da criação, Deus controla o vento, controla o mar, dá ordem aos peixes, faz uma planta nascer e morrer, porque ele envia um germe e o germe faz tudo acontecer. Assim sendo, o Deus de Jonas é o Deus da salvação, é o Deus da providência, é o Deus que age, intervém e ninguém pode impedir. Porém, por que a teologia de Jonas se revela defeituosa? É quando Jonas tenta divorciar o que Deus juntou. Deus juntou missão e teologia e missão. E o que Deus uniu, não separe nem os teólogos nem os missiólogos. Quando Jonas tenta divorciar aquilo que Deus juntou, ele se perde. Deus já havia comissionado Jonas para pregar ao seu povo, conforme está em 2 Reis, capítulo 14. Só que naquela época, quando Deus mandou ele pregar para os judeus, a mensagem era que Deus faria aquela nação prosperar. Agora Deus os chama com uma outra tarefa, a natureza da missão mudou um pouco. E Jonas, então, se vê intrigado, por que não dizer, desnorteado, decepcionado, atordoado. Ele decide que não irá até Nínive pregar a mensagem que Deus o comissionou. E Jonas, por que Jonas não vai? Sabe por que Jonas não quer ir?
porque ele não quer correr o risco de ver Deus salvando. Ora, aquilo que todo missionário sonha ver acontecer, todo pastor sonha ver acontecer na sua igreja, Jonas teme que aconteça. Jonas, você deveria sair correndo imediatamente e pregar arrependimento de pecado para aquele povo, porque há uma expectativa de que Deus vai salvá-los. Jonas sabe que se fosse para condenar, Deus não precisaria mandar pregar, porque a criação já torna o homem indesculpável. Mas se Deus manda pregar, é porque existe uma possibilidade que Deus queira salvar. E Jonas não quer correr esse risco para livrar Deus dessa tragédia, dessa traição a Israel. Ele diz: melhor eu não ir. Meus queridos, o fato é que aqui encontramos um problema. Jonas havia tornado a sua teologia refém da sua ideologia. Jonas era um nacionalista, um sujeito patriota. Mas antes de ser nacionalista, Jonas era profeta de Deus. Antes de colocar sua ideologia acima da teologia, ele deveria colocar a teologia a serviço da missão. Isso ele não fez. E esse é o pecado maior dele. Presta atenção, nossa teologia não é um fim em si mesmo. Nossa teologia só tem sentido quando ela glorifica Deus e quando ela promove a transformação de vidas. E, portanto, Jonas deixou de observar esse detalhe importantíssimo. A Assíria era o inimigo de Israel. E parece que Jonas prefere um israelita meramente confessional do que um assírio convertido. Jonas, certamente, jamais entenderia Jesus Cristo, que comeu com pecadores, pregou para samaritano, deu oportunidade a gentios, expulsou os demônios, conversou com prostitutas. Enfim, Jesus nunca estabeleceu nenhuma barreira geográfica. Jamais tratou ninguém com base nas questões étnicas, raciais ou qualquer outra coisa. Sabe por quê? Porque antes de Deus ser o Iavé, o Deus de Israel, Ele é o Elohim, o Deus das nações, que criou todas as coisas. E a razão porque Israel falhou e a igreja primitiva demorou a entender que a missão era multirracial é porque ficaram apegados na ideia de que Deus era um Deus tribal, de que Deus era o Deus de Israel somente. Presta atenção, Israel era o povo exclusivo de Deus, mas Deus não era o Deus exclusivo de Israel. A igreja é o povo de Deus, mas Deus não é apenas Deus da igreja. Deus é o Deus da criação, Deus é o Deus das nações. Deus está operando na igreja, mas o reino transcende a igreja. Deus opera para além das quatro paredes. Então, o modo como Jonas enxerga o mundo é bem diferente do modo como Deus enxerga. Jonas olha para os ninivitas e vê que ali tem uma matéria em potencial para se transformar uma nova Sodoma. Deus vai mandar fogo do céu e vai consumir aquele negócio. Deus olha para aquela nação e diz: eu posso convertê-los, eu posso salvá-los. Nós precisamos perguntar, como é que nós estamos olhando para esse país? Com olhar ideológico? O que não falta são guerras. Guerras que têm feito o corpo de Cristo sangrar nessa nação. Luta pelo poder, busca pelo status e pela reputação eclesiástica. Mas uma coisa é certa, se nós olharmos para essa nação com o olhar de Deus, e não com o olhar de teologias mesquinhas ou de ideologias políticas, nós vamos ser um em Cristo Jesus. E nós vamos proclamar o Evangelho nessa nação. E nós vamos ter perspectiva que essa igreja não apenas vai crescer numericamente, mas vai penetrar nesse país e vai ser sal da terra e luz do mundo. Meus queridos, deixe eu colocar o seguinte.
Todas as vezes que a teologia se transforma em ideologia, ou que ela está a serviço de alguma coisa que não seja a missão, a edificação da igreja, a glória de Deus, ela passa a ser um poço de incoerências, mas também de ironias. Deixa eu citar algumas aqui. Primeiro, Jonas é um pregador que deseja que as pessoas ouçam e obedeçam sua mensagem, porém ele mesmo se recusa a fazer a vontade de Deus. Jonas relativiza a palavra de Deus, embora ele a pregasse e a defendesse perante Israel, sua inspiração e autoridade. Terceiro, Jonas achou que poderia ser profeta ao mesmo tempo que negava o seu ofício, se colocando acima daquele que o comissionou. Quarto, já que Jonas não quis ouvir a voz de Deus, Deus decidiu falar através de uma tempestade. Quinto, Jonas não queria pregar aos pagãos de Nínive. Deus usou os pagãos do navio para despertá-lo do seu sono. E o fato é que o sono de Jonas é o mesmo sono que aplaca a igreja em muitos momentos e em muitos lugares. Uma igreja que precisa ser despertada pelos pagãos, ela precisa entender que as pedras estão clamando. Sexto, Jonas se recusa a submeter a vida a Deus, mas está disposto a entregá-la à morte. Eu quero morrer. Sétimo, a compaixão que falta ao profeta Jonas pode ser encontrada nos pagãos. Jonas é o Acã do navio. Deveria ser jogado no mar para salvar a toda a tripulação. Mas o fato é que aqueles pagãos relutam. E eles não querem entregar Jonas. Eles só fazem na última hora, porque eles usam de compaixão para um profeta que não tem compaixão. Oitavo, Jonas havia recebido de Deus a convocação para ser uma bênção aos ninivitas. Porém, ao executar o seu plano de fuga, ele atraiu uma tempestade sobre a tripulação daquele navio. Ou seja, uma igreja que abdica da missão, ela é mais um problema para a nação do que uma bênção. Nono, Jonas prega que Deus criou o céu, a terra e o mar, mas na prática ele age como se Deus fosse uma divindade tribal, não permitindo que Deus seja Deus em outros lugares e que Deus salve vidas além das suas fronteiras. Décimo, Jonas não queria pregar aos pagãos de Nínive. Deus usa sua fuga para alcançar os pagãos do navio. O tiro saiu pela culatra. Mais ou menos com Saulo de Tarso, que enquanto perseguia os cristãos, Deus o transformou em perseguido. Uma vez que Deus não patenteou, não estatizou, não privatizou a salvação, nem nas mãos de Israel, nem na igreja romana, nem na minha igreja, nem na sua, nem através de nenhuma denominação ou líder religioso, ele é livre para salvar quando quer, onde quer. E por isso, a glória da salvação é dele. O tributo pertence a ele, porque ele é o Deus que salva. Segunda questão que eu quero trazer é que não podemos ignorar a realidade da nossa espiritualidade. Se é verdade que a teologia de Jonas não serve à missão, também é verdade que não serve à teologia. Porque na medida em que Jonas parece defender sua teologia, ele se esquece de buscar a Deus. Parece que a sua teologia já lhe oferece todas as respostas. Engano dele. Então Jonas não faz duas coisas que de fato são marcas registradas de qualquer espiritualidade bíblica. Primeiro, ele se recusa a obedecer a Deus e a fazer a sua vontade. Jonas é um obstinado. Absolutizou sua vontade, seus desejos, seus sentimentos, acima da voz e do propósito do Senhor. Comprou uma passagem, entrou no navio, deitou-se e dormiu um sono tranquilo. Até que toda a calmaria foi interrompida com um terrível tempestade. Tudo estava dando certo, mas
não estava certo. Coisas erradas podem funcionar por algum tempo, mas depois desmorona. Afinal, toda casa que não está edificada sobre a areia não prevalecerá. Toda casa que estiver edificada sobre a areia não prevalecerá no dia da tempestade. E a casa de Jonas caiu. Acordado pelos pagãos, ele se deu conta de que havia uma grande tempestade. Mas perceba, ele estava tranquilo, em paz. Se você dissesse, Jonas, o que é que você está fazendo? Não, eu estou em paz comigo mesmo. Minha consciência não acusa de nada. Cuidado com suas escolhas e decisões. Não estabeleça a sua mente como crivo para determinar aquilo que é certo ou errado. Antes de tudo, ouça o Espírito, ouça a palavra de Deus, ouça o mundo, como disse John Stott. O plano de Jonas, portanto, parecia perfeito, mas ele foi confrontado com a ira de Deus. A disciplina do Senhor veio sobre aquele homem. Meus queridos, se a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, e nós cremos nisso, por que optamos pelo nosso humanismo, pelo nosso antropocentrismo, pelos nossos ideários individualistas e egoístas? A verdade é que submeter-se a Deus é o princípio número 1 do verdadeiro cristianismo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e só aí siga-me. Sem negar a si mesmo. Cristianismo é uma farsa, é uma fraude. Não existe cristianismo, a menos que o velho homem morra e um novo homem, ressuscitado em Cristo, não mais em Adão, viva para a glória de Deus. Jonas confessa que se apegar aos ídolos é privar-se do verdadeiro Deus. Está no capítulo 2 e o verso 8. O que é que ele quer dizer? Eu penso que Jonas aqui, na oração do ventre do peixe, ele está se dando conta que, de fato, ele está vivendo uma vida idólatra. Há muitos cristãos que não admitem que são idólatras, porque estão dentro de uma igreja evangélica. Mas lembrem-se, na pós-modernidade, o ídolo saiu da parede, está no coração. Vivemos o pecado da egolatria, em que o ego é a divindade preferida de cada um. O culto à personalidade e tudo mais. E qual é o ídolo de Jonas? O ídolo de Jonas é a sua teologia, agora caracterizada por uma ideologia. Ora, todas as vezes que a gente coloca a nossa ideologia, o nosso ministério, a nossa vocação, seja lá qualquer coisa que Deus tenha nos concedido, a serviço de nós mesmos, ou em cumprimento dos nossos ideários, entenda, ali está um ídolo que está usurpando a glória de Deus, e Deus não dá a sua glória a outro. É necessário que os ídolos morram, que os bezerros de ouro sejam tirados do nosso coração, para que o Senhor seja Deus na nossa vida. Segundo, Jonas tem dificuldade em construir uma vida de oração. Há pessoas que oram por afeição, e há outros que só oram na aflição. E Jonas só ora na desgraça. Na oração de Jonas, a palavra usada foi invocar, cujo sentido é de angústia, desespero e preocupação. Oração, meus irmãos, é uma das coisas mais íntimas que pode existir. E ninguém pode orar sem que antes desobsticule aquilo que representa um impedimento para a comunhão com Deus. E Jonas não ora. Olha, Deus chama, ele não diz assim, vou orar. Ele compra passagem e ele não diz, vou orar. Ele entra no navio e ele diz, vou dormir. Os pagãos estão orando e Jonas dormindo. Então descobre que Jonas é o Acã. E diz, nós vamos ter que te jogar. Ele diz, joga. Ele não diz, me dá 5 minutos para orar. E não está muito claro, mas parece que no primeiro dia, no ventre do peixe, ele não orou, no segundo não orou, só orou no terceiro. Ou seja, quando ele estava entrando no estado de putrefação, ele disse, agora eu vou orar. Se nos recusamos a fazer a vontade de Deus, se deixamos de orar assim como Jonas, é possível que a nossa espiritualidade não seja melhor quando testada do que a dos pagãos. Observe uma coisa.
No verso 6 do capítulo 1 desse livro, os pagãos convocam Jonas à oração. E aí diz, levanta-te, clama o teu Deus. É como se ele dissesse, nós já clamamos aos nossos. Eles não resolveram, vamos ver se o teu resolve. É aí que ele diz, meu Deus criou os céus, a terra e o mar. Os pagãos exortam a Jonas no verso 10. Que é isso que tu fizeste? Tu é maluco, cara. Se o teu Deus criou o céu, a terra e o mar, como é que você tenta fugir dele? Jonas, como Balaão, consegue ser exortado pela os burros dos marinheiros lá, burros teologicamente. O capítulo 1 e o verso 14, os pagãos oram ao Deus de Jonas. Olha a oração. Nós te rogamos, ó Senhor. No verso 16, ainda do capítulo 1, os pagãos se convertem ao Deus de Jonas. Os homens temeram o Senhor com grande temor. Então ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Vale salientar, meus irmãos, uma coisa, com base no capítulo 2, verso 4, Jonas jamais seria um desigrejado. Quando ele ora e diz, ó Deus, o que vai ser de mim se eu não puder estar de volta ao seu santo templo? Ele tem sede da presença de Deus e ele ama o templo. A pergunta é, Jonas, por que você ama o templo e você não ama as pessoas que Deus criou? Jonas, por que você quer cultuar, mas não quer fazer missão? Que bom, Jonas, que você não quer ser um desigrejado. Mas, Jonas, seja alguém que ama a igreja de Deus, promovendo o bem dessa igreja. E a melhor maneira de você fazer isso é abençoando as nações. Jonas tem dificuldades com sua espiritualidade. Jonas era um profeta que precisava redescobrir Deus. No verso 7, ele diz que lembrou-se de Deus. E você havia esquecido, Jonas? Possivelmente. Porque para fazer tudo o que ele fez, ele havia esquecido de Deus. Aqui, presta atenção. Jonas era um profeta, um militante, estava fazendo a obra de Deus. E como aqui só tem líderes, é possível ter muitos Jonas aqui. Ou seja, o que estou dizendo é que às vezes nós estamos fazendo a obra de Deus, mas não significa que estejamos agradando a Deus da obra. Às vezes nós achamos que viver para a obra é viver para Deus. Jonas vivia para a obra, mas ele não estava comprometido com a vontade de Deus. Então, no verso 7, ele diz que lembrou-se do Senhor. E ele diz então no verso 8, que precisa se despojar dos ídolos. Meus irmãos, o fato é que Deus ouviu a oração de Jonas. Onde é que estava Jonas? Ele disse que estava na sepultura. Aquilo era o fim da vida para ele. Ele estava prestes a morrer. Há até um comentador bíblico que entende que ele morreu e Deus o ressuscitou. O fato é que o Deus que faz com que mortos ouçam a sua voz dos túmulos, Lázaro, vem para fora, e ouviu. Esse mesmo Deus é capaz de ouvir a voz daqueles que, presos em seus túmulos existenciais, conseguem falar com Deus. Não importa qual seja o túmulo no qual você esteja aprisionado, a esperança. O livro de Jonas é um livro de esperança, porque há um Deus que ouve o clamor daqueles que, apesar de rebeldes, fracos e pecadores, Deus, na sua misericórdia, consegue ouvi-los. E então, tudo que a igreja precisa fazer nesse país é se levantar em oração e sairmos dos nossos túmulos para fazer a obra de Deus. Terceira grande verdade que eu quero destacar é que, se em primeiro lugar, não podemos ignorar a teologia como uma realidade que precisa ser tratada de maneira textual e contextual, de maneira bíblica e de maneira contextualizada.
se nós não podemos abrir mão da espiritualidade, procurando fazer a vontade de Deus e buscando a Deus numa vida de oração e de devoção, em terceiro lugar, nós não podemos ignorar a realidade da missão no mundo. Eu quero que vocês entendam o seguinte: repensar a missão da igreja a partir das realidades ignoradas é indispensável a fim de evitarmos o erro de Jonas. Realidades que não podem ser ignoradas. Para Jonas, Nínive era uma realidade a ser ignorada. Jonas era tribal, Jonas era nacionalista, ele não se interessava por estrangeiros. E, portanto, essa é uma realidade a ser ignorada por gente que trata a missão dessa maneira. E quantos de nós ainda continuamos a ignorar realidades que estão bem diante dos nossos olhos? Olha só, a Assíria ficou conhecida pelos seus métodos de guerra, marcados pela crueldade e pelo terror. Os assírios costumavam matar crianças, arrancar as mãos, os olhos, o nariz e as orelhas dos seus oponentes. Tiravam-lhes a pele do corpo e nus os espetavam em estacas até que morressem. Está aqui a razão para justificar Jonas. Jonas está justificado em não querer pregar para a gente assim. Mas presta atenção, se Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido, é para a gente assim que Jonas tinha que ir, que nós temos que ir. E ideologicamente esse povo tem que morrer, mas de acordo com a teologia que desemboca em missão, esse é o povo certo para que a igreja invista. É naqueles que não tem mais jeito, naqueles que não tem vez, naqueles que não têm voz, daqueles que estão fadados à absoluta desgraça, aqui e na eternidade. Foi para esse que o Senhor veio. Observe aqui, meus irmãos, a prova de que a salvação pertence ao Senhor, conforme disse Jonas em 2:9, e a prova de que salvação é pela graça somente, mediante a fé. Aquilo que a reforma afirmou há 500 anos. Porque olha para esse povo e olha para o missionário. A depender do missionário, esse povo vai para o inferno. E a depender dos méritos desse povo, também vai para o inferno. Mas Deus é maior do que o missionário. E Deus é maior do que o povo. Deus é o Deus que salva. O rei de Nínive normalmente era implacavelmente piedoso. Agora ele está falando de compaixão. Porque ele está descobrindo que Deus é melhor do que ele. Que Deus é o Deus da graça e da compaixão. Agora presta atenção. Deus usou um missionário que não queria pregar. Depois de sair do ventre de peixe e ir ali ainda contra a sua vontade, Deus usou. E aconteceu, talvez a maior reunião de conversões. No dia de Pentecostes foram 3.000. No quarto século, João Crisóstomo batizou 3.000 pessoas numa só vez, num só dia. No avivamento de País de Gales, que durou alguns poucos anos, pelo menos 100.000 pessoas foram alcançadas. Na Reforma Protestante, centenas e milhares de pessoas vinham das trevas para a luz. Mas possivelmente nada foi tão grande como o que aconteceu aqui nos dias de Jonas. Se Deus usou um profeta rebelde, ideologizado, para alcançar uma nação perversa, Jesus hoje brada nesse auditório e diz: aqui está alguém que é maior do que Jonas. Aqui está alguém que é maior do que Jonas. É por isso que ele diz: aquela geração ouviu a um profeta como Jonas, e vocês se recusam a ouvir a mim, disse Jesus. Naquele dia, a geração de Jonas sentar-se-á e julgará a vocês. Porque aqui está quem é maior do que Jonas. E olhe para essa nação, olhe para as ideologias que estão aí, olhe
para a quebra dos valores, para o secularismo. Olhe para a pecaminosidade que reina nessa nação, e você ficará desanimado e desfalecido. As coisas não acontecem no campo missionário, não acontecem lá na igreja, e você pensa em desistir, mas lembre-se, há alguém que é maior do que Jonas. E esse alguém, depois de estar 3 dias no ventre da terra, ressuscitou, está à direita de Deus. Ele é maior do que Jonas. Nós precisamos pensar as realidades a partir de tudo que estamos vivendo. A pergunta é: onde estão os Jonas que Deus vai levantar? Porque se Deus levantar, até Jonas vai. Mas onde estão as Nínives que Deus quer alcançar? Os meninos de rua, os drogados, a promiscuidade que avança nessa geração. Onde estão aqueles que Deus quer transformar? Eles estão diante de nós. E nós precisamos clamar, porque nós estamos cansados. Precisamos de novos políticos que temam a Deus, que tenham ética e políticas sociais justas. Precisamos de tribunais que sejam justos e imparciais. Precisamos de acadêmicos que ensinem nas universidades. Precisamos de cientistas que acreditem no criacionismo. Precisamos de gente que ame e creia na palavra de Deus. Precisamos de uma nova geração e não o que estamos vendo. O que é que está acontecendo? 60% dos nossos jovens entram para as universidades e se desviam. Cadê a base de fé? Cadê a doutrina? O que é que nós estamos firmados? Areias movediças, ventos de doutrinas pairam sobre a igreja. Uma igreja centrada no seu próprio ego. Uma igreja mística. Uma igreja sincretizada, uma igreja mercantilista, uma igreja mercenária, lideradas por mercenários. Nós precisamos clamar que Deus nos faça redescobrir o Evangelho, a missão, e sobretudo redescobrir o Deus da Bíblia, porque o que se prega em muitos lugares é um ídolo, e Deus não pode ser apequenado. Deus é o Todo-Poderoso. Deus está nos dizendo que nós devemos simplesmente pregar a essa nação. Deus fala a esse congresso e diz que não importa quão pecador e corrupta seja essa geração, se cremos que Deus é soberanamente livre para distribuir a sua graça, e se cremos que o Evangelho é o poder de Deus, então devemos pregar a tempo e fora de tempo. Devemos pregar e discipular, a fim de que Deus mude essa geração. O verso 10 diz que Deus se arrependeu. Entenda, por se arrependeu, é que Deus, na sua compaixão, Ele sempre lembra-se, na sua ira se lembra da misericórdia. Quando você olhar para essa palavra, Deus se arrependeu, lembre-se, na sua ira, Deus se lembra da sua misericórdia. E se você olhar, quem se arrependeu não foi Deus. Quem se arrependeu foram os ninivitas. E toda vez que a gente se arrepende, Deus revoga a sentença. Deus revoga a sentença. Quarto e último lugar. Não podemos ignorar a realidade de Deus. 3 coisas que traz esperança quanto ao bom êxito da evangelização. Nesse capítulo 4, Deus mostra quem Ele é. E quando Deus se revela, Deus mostra que Ele é melhor do que nós. Ele é melhor do que Jonas. Faço questão de ler capítulo 4. Olha os versos 1 e 2. Jonas, porém, ficou extremamente contrariado e furioso. Então orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu te disse quando ainda estava na minha terra? Por isso é que eu fugi depressa para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor, e que te arrependes do mal. Jonas está moado agora. Já viu o menino quando fica moado?
Jonas está moado, chateado, com raiva, ressentido. Pior do que Caim, que não admitia que Deus podia abençoar Abel mais do que a ele. Mais do que Saul, que não admitia que Deus podia abençoar a Davi mais do que a si próprio. Mais do que os irmãos de José, que não admitia que o seu pai amasse a José mais do que a eles. E mais do que o irmão mais velho do filho pródigo, que em vez de se alegrar com a volta do irmão, ficou com raiva. Ficou emburrado. Deixa eu dizer uma coisa. Sabe o que é que Jonas está dizendo aqui? Deus, eu não disse que eu tinha razão. Está vendo? Bem que eu não queria vir. Olha a tragédia aí. Esse povo vai se converter. Jonas já viu que o fogo não caiu no dia seguinte. Veio o segundo, o terceiro dia. O prazo era 40 dias. Ele disse, pronto, a desgraça está feita. E sabe o que é que Jonas está dizendo? Ele olha para os atributos de Deus. Ele não diz, o Senhor tem uma falha de caráter. O Senhor não pode ver um pecador arrependido que o Senhor já fica todo derretido. Jonas, se lembre, Jonas, que Deus fez isso com você. No ventre do peixe você orou e Deus ouviu. Você pode ter o direito de se arrepender, os ninivitas não, Jonas. Por que você acha que o seu pecado é menor do que os deles? Só porque você é judeu, tem sangue de Abraão nas veias? Não, Jonas, você também é filho de Adão. Você é pecador. O fato, meus irmãos, é que, ironicamente, Jonas mostra, ao citar os atributos de Deus, inúmeros atributos aqui, pelo menos 5 atributos nesse verso 2, que Deus é melhor do que ele. Mas Jonas insiste. É Deus que tem que se converter a Jonas e não Jonas a Deus. Porque Jonas acha que no final ele que está certo. Então, nós precisamos olhar para a verdade, a realidade de Deus e entender que Deus é muito melhor do que nós. Outra coisa, Ele sabe fazer melhor do que a gente. E Ele é poderoso para fazer. Segunda questão que eu quero destacar, nesse voltar-se para Deus, é que Deus, Ele mostra quem somos. Enquanto Jonas quer mostrar que Deus está errado, Deus vai mostrar quem é que está errado. Deus faz uma pergunta para Jonas que desmonta ele todinho. É razoável essa tua ira? Você não acha que é uma desproporcionalidade, não? Essa planta nasceu ontem, já morreu, você nem criou vínculo afetivo. Você não contratou uma empresa de irrigação, você não plantou, você não fez nada. Essa planta nasceu ontem, já morreu, e você trata como se fosse um filho de estimação. Ah, Jonas, está tudo errado. É razoável essa tua ira? Essa pergunta Deus fez para Caim. Razoáveis as nossas murmurações? São razoáveis as nossas razões? Há uma desproporcionalidade, Jonas. Aquilo que você devota afeto e aquilo que você devota ódio, está errado. Muitos de nós já não sofremos mais em ver pessoas sofrendo. Sofremos com o time de futebol, quando perde, e aí eu vou ficar com muita pena da torcida do Corinthians, quando perdeu um título, pensou que estava ganho. A gente sofre com o cachorrinho que adoece, com a grama que fica amarelada, com o carro que bate, com a empresa que vai mal, mas já não sofre por gente. Eu acho que é por isso que no final Deus faz um apelo. Eu não hei de ter misericórdia dessa cidade que tem 120 mil pessoas e também tem gado. Quem sabe Jonas ame o gado. E olha que eu não tenho nenhuma notícia. Esse negócio de Jonas com planta aqui, etc. E a gente deve cuidar do meio ambiente. Mas eu não tenho nenhuma notícia que Jonas fazia parte do Partido Verde de Israel. Mas ele está defendendo plantas ali e tudo mais, mas ele não consegue amar essas pessoas. O fato, meus irmãos, é que nós precisamos ver o mundo como Deus vê e amar o mundo como Deus ama. E essa é a questão final.
é o terceiro apelo. Deus mostra quem devemos ser. Deus disse: Jonas, eu amo essas pessoas. Você não acha que é você que tem que se converter a mim? Você não deveria amar essas pessoas como eu amo? Não é eu de ter compaixão dessa gente, Jonas? Ah, Jonas, você ainda não entendeu que obedecer é melhor do que sacrificar, e que misericórdia quer e não sacrifício. Jonas deveria entender que sua intolerância religiosa não produziu nada. Jonas deveria entender que a verdade só tem sentido quando acompanhada com amor. Aqueles que ficam brigando na internet por questões ideológicas ou por questões teológicas deveriam amar um pouco mais. Deveria estender a mão para aqueles que sofrem. E assim a vida teria um sentido diferenciado. Meus queridos, o livro de Jonas termina com uma pergunta não respondida. Todo mundo enfatiza isso como uma questão que nos chama a atenção. Eu vou ousar dizer que essa resposta está dada aqui no livro. Preste atenção. Ninguém mais testemunhou desse acontecimento. O germe, a planta, os ninivitas, o peixe, os marinheiros, o vento. Todas essas coisas aí participam de tudo isso, mas não acompanham todos os momentos. Então, quem escreveu esse livro? Quem escreveu foi Jonas. Convenhamos, ninguém escreve a sua história para os outros passar a vida toda falando mal dele, como a gente está fazendo aqui nessa manhã. Ninguém conta uma história dessa natureza se não tiver arrependido. É por isso que o povo aí fora diz que nós somos os ex-drogado, ex-prostituta, ex não sei o quê. Mas veja, você só fala isso depois que se converte. Aí você pega o microfone, vai diante de uma plateia e conta tudo em detalhes. Por quê? Porque depois que você se arrepende, você não tem vergonha de contar a sua história. O que eu quero dizer é que eu acredito que Jonas se arrependeu de tudo isso. E por isso ele contou essa história. Então, qual é a resposta de Jonas para essa história? É a resposta do arrependimento. Qual é a resposta que a igreja precisa dar para as nossas histórias que ainda não podem ser contadas, estão ocultas? Só podem ser contadas depois de ser confessadas, abandonadas. Nós só podemos contar essas coisas depois que estivermos humilhados e arrependidos. Aí a gente vai publicizar, porque sabe que está debaixo do sangue de Cristo. Meus irmãos, o livro de Jonas nos mostra que é mais trabalhoso converter uma cidade inteira de pecadores do que converter uma igreja à missão. Como foi trabalhoso, humanamente falando, convencer Jonas a ir ali. Mas bastou Deus pregar, e já tinha até boi jejuando, rei ajoelhado e prostrado. Mas eu concluo com uma palavra de esperança. O Deus que dobrou a nação dos ninivitas, dobrou Jonas. O Deus que converte os pecadores, também converte a sua igreja. Que Deus nos reevangelize. Que Deus nos traga de volta para as Escrituras, como bradou há 500 anos atrás Martinho Lutero. Só a Escritura, só Cristo, só graça, só a fé e só a Deus a glória. Se nós caminharmos na certeza de que Deus é Deus e de que tudo o que nós temos que fazer, como disse Lutero a Erasmo, é deixar Deus ser Deus, submetermos a Ele e buscar a sua face, Deus levantará uma igreja viva e missionária, e o nome dele será glorificado, porque essa igreja será sal da terra e luz do mundo. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a obra missionária nesse país.